nosso Natal já foi, né? Já nascemos. Feliz nascimento na outra encarnação. Porque nesta encarnação nosso Natal já passou. Já passou faz tempo, né, Paulo? Bem, hoje é véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Amanhã, 25 de dezembro, a data que é considerada a data do nascimento de Jesus. Na verdade, existe muita polêmica em torno da data, da verdadeira data. Estabeleceu-se o dia 25 de dezembro, porque seria o dia mais longo do calendário, o dia em que o Sol permaneceria durante maior tempo a fazer o seu percurso, o dia mais claro, o dia mais luminoso. Estabeleceu-se assim a data, convencionou-se a data 25 de dezembro. Mas, na realidade, existem especulações em torno da figura de Jesus que são meras especulações. Por exemplo, especularemos inutilmente durante algum tempo, especularemos inutilmente a respeito de seu nascimento. Como foi que ele foi concebido? Durante algum tempo haveremos de especular sobre o assunto. Como ele foi concebido? Durante algum tempo especularemos a respeito da natureza do corpo de Jesus, o desaparecimento de seu corpo, do sepulcro. Durante muito tempo haveremos de especular a respeito da estrela de Belém, que era uma estrela que se movimentava, que se movia, segundo os evangelistas. As teorias são as mais variadas, são as mais diversas. Nós, durante o tempo que tivemos oportunidade de conviver com Chico Xavier, nós nunca ouvimos nada a respeito. Chico nunca se manifestou a respeito se a data realmente estava correta, como é que havia acontecido, como é que havia se dado a gravidez de Maria, se Jesus possuía ou não possuía irmãos consanguíneos. Chico nunca disse nada a respeito. Ele sempre que se referia a Jesus, ele se referia com máximo respeito, dando ênfase aos seus ensinamentos. Aliás, como faz Kardec aqui
em O Evangelho segundo o Espiritismo, dando destaque ao ensino moral do Cristo. Porque nós ainda somos muito imperfeitos para, vamos dizer, termos acesso a determinadas informações espirituais, acesso a determinadas informações que transcendem. Alguns dizem, e nós respeitamos a opinião desses alguns, que Jesus era um e o Cristo era outro. Que Jesus era simplesmente médium do Cristo. Nós respeitamos. Cada um diz uma coisa a respeito de Jesus. Mas nós não temos outra biografia, nós não possuímos uma biografia confiável, além do que os evangelistas escreveram. O único documento confiável é essa documentação, é esse documento dos evangelhos ditos canônicos, porque temos também os evangelhos apócrifos, os que são considerados apócrifos. O evangelho de São Tomé, o evangelho de Bartolomeu, o evangelho de Madalena, enfim, vários evangelhos considerados apócrifos. No entanto, os pais da igreja, os intelectuais da igreja, eles deliberaram que os evangelhos canônicos, depois de exaustivas pesquisas e investigações, eles chegaram à conclusão que os evangelhos mais confiáveis, principalmente por haver muita semelhança entre eles, os evangelhos canônicos considerados pela Igreja são os 4 evangelhos: o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. São 4 evangelhos. Inclusive, existe uma discussão histórica a respeito da figura histórica. Muitos discutem: Jesus Cristo teria realmente existido? Teria Jesus existido? Porque dos historiadores judeus, apenas um deles, chamado Flávio Joséfo, faz uma rápida menção a um profeta, a um Messias, considerado Messias, uma rápida menção. Os historiadores judeus, os mais importantes, eles não se referem, eles não referendam a existência histórica de Jesus Cristo. Mas são historiadores suspeitos, porque até hoje os judeus não aceitam Jesus na condição de Messias. E como eles não aceitam Jesus na condição de Messias, eles não o biografaram a contento, não o biografaram à altura. Mas, falando a respeito da autenticidade da existência histórica do Cristo,
nós temos o doutor Paulo de Tarso. O doutor Saulo de Tarso, mais tarde, Paulo de Tarso, quase que contemporâneo de Jesus. Ele conheceu os apóstolos, ele conheceu Pedro, ele conheceu João, ele conheceu Tiago. E Paulo de Tarso, em suas epístolas, ele se refere de forma inequívoca a Jesus Cristo. Ele se refere de forma taxativa à existência do Cristo. E Paulo era gentio. Paulo tinha dupla nacionalidade. Ele era judeu e ele era também romano. Ele era doutor no Sinédrio, ele era doutor da lei, um homem de vasta cultura e que testemunhou a existência do Cristo. As epístolas de Paulo, todas elas, as epístolas de Paulo, elas se alicerçam no Evangelho. Elas se alicerçam em Jesus Cristo. Jesus Cristo não tivesse existido, as epístolas de Paulo também não teriam qualquer sentido. Mas o que nós gostaríamos também de dizer na oportunidade, nesta véspera de Natal, é que o Espiritismo, e nós sempre procuramos repetir, o Espiritismo é essencialmente cristão. O Espiritismo é uma doutrina cristã. Embora alguns adeptos, desde os tempos de Kardec, esse assunto é antigo, é muito antigo. Desde os tempos de Kardec, embora alguns quisessem que o Espiritismo tivesse apenas uma vertente científica e não uma vertente também, um aspecto religioso, Allan Kardec, o codificador, ele deu ao Espiritismo esses três aspectos. Espiritismo é ciência, é filosofia e religião. Tanto é assim que ele trabalhou exaustivamente na elaboração de o Evangelho segundo o Espiritismo. Existem documentos de Allan Kardec dizendo que ele trabalhou na elaboração de o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos dizer, na surdina, em completo anonimato. Ele se retirou para uma casa de campo, certamente em companhia de Amélie Boudet, porque ele sabia que este livro seria um livro definitivo, seria o livro que apresentaria o Espiritismo como sendo o Consolador, o Espiritismo como sendo o cristianismo redivivo. E tanto é assim que, após a publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, houve uma dissidência entre os próprios adeptos do Espiritismo à época, porque alguns espíritas queriam apenas que o fenômeno fosse estudado, que o Espiritismo se desenvolvesse como uma ciência, simplesmente. A ciência da psique, a ciência da paranormalidade.
e nada tivesse a ver com Jesus. Existem implicações sociais, religiosas e até mesmo políticas a respeito disto. Porque, na verdade, a Igreja Católica, ela se apropriou da figura de Jesus Cristo. E como na Europa, a época da codificação, a época da Revolução Francesa, do Iluminismo francês, e como aquela época, em meados do século XIX, a igreja já não era vista com bons olhos. Muitos entendiam que o Espiritismo, por estar se vinculando ao Evangelho, por estar se vinculando à figura do Cristo, estaria fazendo certas concessões à própria Igreja Católica. A própria Igreja Católica, cuja história é uma história muito difícil, muito complexa. Tivemos a Inquisição, as perseguições religiosas, nós tivemos as guerras, as chamadas guerras santas. Mas a verdade é que a Igreja se apropriou da figura do Cristo como se o Cristo pertencesse à Igreja. Mas, na verdade, Jesus nunca fundou nenhuma religião. Ele nunca fundou nenhuma religião. Aliás, nós ficamos sabendo, através do livro Paulo e Estevão, uma excelente obra de Emmanuel, que os cristãos, nem de cristãos, eram chamados inicialmente. Eles eram chamados de seguidores do caminho, homens do caminho, irmãos, do caminho. E muitas vezes eles se identificavam entre si, porque já eram perseguidos, eles identificavam entre si desenhando um peixe na areia com uma vara, quando eles queriam se identificar como cristãos, pescadores, então eles desenhavam a figura de um peixe. Foi por sugestão de Lucas, porque Lucas não foi apóstolo. Lucas foi discípulo. Lucas era um médico grego, ele não conheceu Jesus. São Lucas, não é? O autor de um dos evangelhos, ele não foi um dos 12. Ele escreveu o seu evangelho colhendo depoimentos. Depoimentos principalmente de Simão Pedro, de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, colhendo depoimentos. Ele era um médico, um homem culto, era gentio. Então, por sugestão de Lucas, é que adotou-se o termo cristão. Aí é que realmente os homens do caminho, ou os seguidores do caminho, passaram a se dominar cristãos. Daí surge a palavra cristianismo. Surge o termo cristianismo, que não tem nada a ver com religião. Cristianismo é um modo de crença, é uma crença no Evangelho, é uma crença no Cristo, nas palavras de Jesus Cristo. Mais tarde, o cristianismo, então, foi convertido em catolicismo. É uma outra coisa. Ele se converteu em catolicismo após o cristianismo, não é? Os seguidores de Jesus, os ensinamentos de Jesus,
terem sido aceitos por alguns imperadores. Entre eles, o Constantino I, depois teve um outro imperador que proclamou o catolicismo como religião oficial do Estado, do Estado romano. Mas o catolicismo, a palavra catolicismo significa crença universal. Vejamos bem, significa crença universal. Quer dizer, já havia uma intenção, uma pretensão com a terminologia catolicismo, crença universal. Todos deveriam ter por crença o catolicismo. Mas, na verdade, foi uma transformação, não é? Porque Jesus, ele não fundou nenhuma religião. Aliás, ele não deixou sequer, talvez foi por este motivo, ele nada deixou escrito. Talvez tenha sido justamente por este motivo que ele nada tenha escrito por ele mesmo. O que foi escrito pelos evangelistas, não é? Foi escrito por Levi, ou Mateus, que era publicano, embora o evangelho tenha surgido muitos anos após a crucificação de Jesus. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, nos dá notícias de que à época da Casa do Caminho já existiam alguns fragmentos, alguns registros que Mateus, Levi, que escrevia, não era publicano, tinha uma certa cultura, ele já havia elaborado. Depois surge também o Evangelho de Marcos. Marcos também não foi um dos 12. Marcos, a figura de Marcos era sobrinho de Barnabé. Era filho de sua irmã, chamada Maria Marcos. Marcos era companheiro de Paulo, de Barnabé, era um jovem. Tem referência à figura de Marcos no livro Paulo e Estevão. Depois nós tivemos Lucas, médico grego, e depois nós tivemos o Evangelho de João, que era o mais novo dos apóstolos. Dos 4 evangelistas, apenas Mateus e João foram apóstolos diretos. Marcos e Lucas, não. Mas nós devemos a Lucas também o livro Atos dos Apóstolos. Foi Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos. Lucas era muito amigo de Paulo, e Paulo depois escreveu as suas epístolas. Mas nós queremos dizer, estamos aí às vésperas, não é, do nascimento de Jesus, ou da data que assim é considerada, não é? Dia 25 de dezembro, que era uma data em que os pagãos comemoravam um deus deles, o Rei Solar. Era uma data em que os pagãos comemoravam o dia do Rei Solar. E quando o cristianismo foi transformado em catolicismo e considerado religião oficial do Estado, escolheu-se essa data também para que o catolicismo se sobreposse ao paganismo, para que a data que era considerada uma data de um rei pagão, de um deus pagão, não é? De um deus pagão, o Rei Solar, fosse a data do nascimento
de Jesus, que era o dia mais claro, o dia mais luminoso, considerado, não sei se hoje ainda é assim considerado pela ciência, o dia mais longo, mais claro do ano. Não sei se ainda hoje, porque as coisas vão mudando, não é? As estações vão mudando, os períodos atmosféricos também vão se alternando. Mas o que nós queríamos dizer, aqui está escrito no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? Nós sabemos que o reino de Jesus ainda não é deste mundo. Ainda não é deste mundo. O reino de Jesus é o reino de Deus. E o reino de Deus está sendo construído. Ele está em construção porque nós estamos em construção. Nós somos seres em construção. O reino de Jesus ainda não é deste mundo. O reino de Deus ainda não é deste mundo. Embora, em essência, tudo pertence a Deus. Embora, em essência, Jesus reine sobre tudo. Mas nós não podemos dizer que na terra ainda, ou já vige esse reino de Jesus. Por quê? Nós ainda estamos em um mundo de provas e expiações, e nós percebemos o que está acontecendo, o que acontece ainda na humanidade, não é? O que acontece, ainda há muita disputa pelo poder, ainda há guerra, a fome, a miséria, a escravidão, ainda, vamos dizer, há muita coisa a ser corrigida, muita coisa a ser corrigida em nós mesmos. Não é? A terra não, é como diz o doutor Inácio. O doutor Inácio Ferreira fala, né? Se nós pegarmos, por exemplo, os habitantes de Júpiter e os trouxermos todos para a Terra de imediato deixa de ser um mundo de provas e expiações, partindo-se do pressuposto que os habitantes, que Júpiter seja um mundo mais adiantado. Mas se nós pegarmos os humanos, os seres humanos, botarmos numa nave e levarmos os seres humanos de imediato para Júpiter, de imediato Júpiter vai cair na hierarquia dos mundos. Porque a questão não é o planeta. A questão não é o planeta. A questão são os seres que habitam, somos nós que habitamos este mundo. A questão não é o planeta. O planeta é maravilhoso e será ainda mais maravilhoso porque, como nos fala Allan Kardec, aqui mesmo em O Evangelho segundo o Espiritismo, os mundos também evoluem. E eles evoluem também fisicamente. A própria natureza, quando a humanidade estiver mais evoluída, a própria natureza há também de se mostrar cada vez mais bela, cada vez mais exuberante, cada vez mais linda, porque nós ainda não temos nenhum estudo mais profundo neste sentido, mas o Espiritismo nos fala que a própria natureza reflete a nossa condição espiritual. Por exemplo, quando André Luiz ele escreve o livro Libertação, ele vai àquela cidade estranha e descreve a paisagem encontrada, o cenário naquela cidade estranha,
Ele diz. Ele diz que a natureza em torno refletia o que aqueles espíritos, como eles estavam mentalmente. Por exemplo, o mundo de hoje é um reflexo do homem, é um reflexo nosso. É um reflexo espiritual. Assim como o nosso corpo é um reflexo da nossa condição espiritual. O nosso perispírito é um reflexo, o nosso corpo mental é um reflexo, a nossa vida é um reflexo, o mundo é um reflexo da humanidade. Com a evolução da humanidade, quando a humanidade evoluir, haverá um reflexo na vida, na natureza. Nós refletiremos essa evolução íntima exteriormente. Nós haveremos de refletir isso. Nós vamos ter um mundo muito mais harmônico, mais belo. Hoje nós estamos sujeitos a muita coisa, né? Às vezes a secas, a muitas enchentes, a fenômenos atmosféricos, geológicos, né? Terremotos e vulcões e tsunamis e etc, e etc. Não é? Isso tudo é reflexo. Não é? É um reflexo da nossa condição. Quando nós evoluirmos, a natureza também ela refletirá a nossa evolução, a nossa condição espiritual. A nossa condição íntima vai melhorar, sem dúvida alguma. Teremos uma natureza mais exuberante, porque o próprio homem ele passará a cuidar da natureza. Hoje o que é que o homem faz? Destrói. O que é que o homem faz hoje? Hoje o homem destrói a natureza e continua destruindo. Continua. Já tem uma tomada de consciência. Existe uma tomada de consciência. Já existe hoje. Nas escolas já se ensinam, um tanto timidamente, mas já se ensinam a criança a cuidar dos animais, proteger os animais, as nascentes, não é? Os riachos, as árvores e tudo mais. Já está havendo uma conscientização. Nós acreditamos que daqui mais alguns anos, como dizia Chico Xavier, né? Se nós não caímos numa guerra de destruição, dizia Chico. Chico falava assim, olha, se o homem não entrar numa guerra de destruição, porque infelizmente hoje nós temos armas tão potentes que elas podem destruir a vida na Terra diversas vezes. Eu fico pensando assim, para que destruir diversas vezes? Basta uma vez só, né? Mas nós temos armas que são... Os países possuem armas que podem destruir a vida na Terra diversas vezes. Não é? Vejamos, isso é uma coisa absurda. Esse poder na mão do homem materialista, do homem besta, do homem fera, isso é algo absurdo. Isso mostra até onde Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha. Bom, nós vamos encerrar por aqui. Como disse o Cláudio, nós também vamos desejar Feliz Natal para todos na próxima encarnação. Não é? Porque nesta o Paulo não pode comemorar o Feliz Natal dele, porque já foi há 80 anos atrás.
Para encerrar, nós vamos. Dona Abigail não está presente, vamos lembrar dela que ela está em recuperação, né? Graças a Deus já está bem. O Reni vai